Olá pessoal, no último vídeo vocês viram o que são atributos estáticos. Agora a gente vai ver que essa ideia também vale para métodos. Na linguagem Java, a gente tem um método para calcular a potência, que ela é usada dessa forma aqui. Ó. Eu posso declarar uma variável double chamada cubo e chamar classe.método passando os parâmetros. Então repare que eu estou chamando o método aqui de potência sem criar um objeto da classe math. Eu estou usando o método diretamente. Por que eu consigo fazer isso? Porque o método ele é estático. Como ele é estático, ele pertence à classe, então eu não preciso de um objeto para poder acessar o método. Então, esse é um método que ele pertence à classe e ele é chamado então de método estático, assim como um atributo que pertence à classe é chamado de atributo estático. Ok? Diferentemente dos atributos estáticos, as chamadas de método são armazenadas na pilha e não no heap, e o código será o mesmo para cada objeto. Então, qual que é o sentido de utilizar métodos estáticos? Eles fazem sentido para permitir que sejam executados sem a necessidade de instanciar um objeto da classe. Então, no caso aqui agora, não é uma questão de memória, em que lugar que está, porque o método vai ocupar a região de memória só na hora que ele for chamado. Né? A questão toda aqui é evitar a criação de um objeto para um método que não necessita disso. Repara que se o método de potência aqui, ele não depende do estado de um objeto. Ele vai depender simplesmente dos parâmetros que foram recebidos. Então é mais prático usar como um método estático. Ok? Suponha, por exemplo, que a gente tem uma classe carro. E essa classe, ela tem um método que converte de milhas por hora para quilômetros por hora. Recebe um parâmetro para fazer essa conversão. Ok? Na verdade, eu poderia usar esse método sem precisar criar um carro, certo? Fazer a conversão de milhas por hora para quilômetros por hora não depende de um carro específico. Então eu poderia fazer essa conversão sem precisar de objeto. Se tal método não... Então, como que eu resolvo isso? Fazendo com que esse método seja seja estático. Então, se eu crio um método estático que faz a conversão de milhas por hora para quilômetro por hora, eu posso chamar esse método usando a classe carro sem precisar declarar um objeto da classe carro. Se tal método não fosse estático, eu estaria obrigando o usuário a criar um carro só para isso. Né? Já pensou se fosse na vida real, você criar um carro para fazer a conversão? Não faz sentido. Então a ideia é usar a classe carro diretamente. Só uma observação aqui, eu estou usando isso aqui como exemplo didático, né? Mas na verdade esse tipo de método o ideal é que ele não tivesse numa classe carro, mas sim numa classe utilitária. Mas ele vale aqui como exemplo didático. Mas tem uma coisa importante sobre métodos estáticos que a gente precisa saber, algumas limitações. Repare o seguinte, suponha que a gente tem uma classe carro que tem os atributos velocidade e velocidade máxima. A velocidade é um atributo normal, então cada objeto carro vai ter a sua própria velocidade. Mas a velocidade máxima ela vale para todos os objetos, então aqui ela foi declarada como estática, certo? Então, como eu tenho uma mesma velocidade máxima para todos os carros, eu não preciso ter um valor de velocidade máxima replicado para todos os carros, eu vou ter o mesmo para todos os carros. E aí suponha que eu quero criar um método que me retorne qual que é o máximo que eu posso aumentar a velocidade. Né? Então, se a minha velocidade agora é 30 e a máxima é 100, eu quero um método que me indique, você pode aumentar no máximo mais 70, certo? Que seria 100 menos 30. Bom, mas eu posso fazer isso? Reparem que o método é estático e pertence à classe. E então ele pode ser chamado sem existir nenhum objeto. Eu posso fazer carro.max aumento de velocidade. Mas aí qual que seria o valor do atributo velocidade? Né? Então, repetindo, se o max aumento de velocidade é estático, eu posso chamar usando só a classe sem criar o objeto. Mas isso daria algum problema, porque essa velocidade aqui pertence a um objeto. E se eu estou chamando carro.max aumento de velocidade, essa velocidade não existe. Okay? Então, isso aqui não é possível. Okay? Então, o que acontece é que métodos estáticos podem acessar apenas atributos também estáticos. Certo? Eu não posso usar um método estático para acessar um atributo que não é estático, porque isso permitiria que eu chamasse aquele método usando só o nome da classe e não existiria o atributo normal ali para ser acessado. Então, só reforçando aí que os métodos disponíveis na classe math são alguns bons exemplos aí de métodos estáticos. Vamos dar um outro exemplo aqui. Eu criei uma classe principal programa que tem um método main, ok? E aí esse método main chama um outro método. Certo? Esse outro método foi declarado como um método normal. Esse programa funciona? Ele compila? O que vocês acham? Isso aqui dá erro. Por quê? Ele está dizendo aqui que o método chamado método, ele é não estático, ele não pode ser referenciado a partir de um método que é estático.
Por que um método estático não pode chamar um método que não é estático? A questão é que um método não estático, ele pode acessar um atributo também não estático. Então, repare o seguinte, se essa classe programa tivesse um atributo normal, e esse atributo normal fosse usado aqui dentro, tudo bem, certo? Esse método é um método normal, então ele pode acessar um atributo normal. Mas aí, se eu deixasse ao método main chamar esse outro método, eu estaria permitindo com que um método estático acessasse um atributo normal da classe. E a gente já acabou de ver no slide anterior que isso não pode. Então, eu não posso fazer com que um método estático chame um método normal, porque eu cairia no mesmo problema de novo. Ok? Bom, e eu posso usar o this... já dei a resposta aqui. Eu posso usar o this no meu método estático? Né? Não, porque a variável this ela aponta para o objeto qual teve o método chamado. Mas uma chamada de método estático pode ser feita sem usar objetos, né, usando só a classe, então não teria para quem o this apontar. Ok? Bom, aí aproveitando que a gente está falando de método estático, né, e por que o main é estático? Né? A gente já agora sabe o que é um método estático e a gente percebeu que toda vez que a gente faz um programa, a gente tem que declarar o método main como um método estático. Então a gente sempre usa essa assinatura aqui, ó, public static void main. A gente já sabe o que é o public, que é um método público, o void é que ele não retorna nada, e o estático indica que ele é um método estático da classe. Ele pertence à classe e não aos objetos. Né? Então, mas por que ele precisa ser estático? Repare que quando a gente, né, se a gente for usar, rodar o nosso programa pela linha de comando, o que a gente faz é chamar a máquina virtual através do comando Java, passando o nome da classe, certo? Mas o que a máquina virtual Java faz, na verdade, é chamar minha classe.main. Chamar o nome da classe, o método main, usando a classe. Então, repara que ele não cria um objeto da nossa classe. E ele nem precisa criar. Por quê? Porque o main é estático. Então, eu posso usar classe.main. Então, debaixo dos panos, o que a máquina virtual está fazendo é isso. Ok? Aqui, só aproveitando, né, que a gente está falando da assinatura do método main, repara que ele espera aqui como parâmetro um vetor de strings. Ok? Isso daqui são argumentos que podem ser passados na linha de comando. Então, se lá na linha de comando eu usar Java, minha classe, e passar valores depois disso, esses valores vão alimentar esse vetor. Então, nesse exemplo aqui, ó, Java, minha classe, detalhado 12.3, esse vetor aqui de parâmetro args, ele teria 3 entradas. A primeira entrada, a string detalhado, a segunda, a string 12 e a terceira, a string 3. Então, isso pode ser interessante aí quando eu estou fazendo o meu programa. Ok? Bom, vamos fazer agora então alguns exercícios aqui que a gente vai resolver aqui no próprio vídeo. Aqui está pedindo para a gente definir a assinatura de métodos em Java para as seguintes situações. Um método público e estático chamado getNúmero de carros, de uma classe carro, que não recebe argumentos e retorna um inteiro. Quando está pedindo a assinatura, então é só a primeira linha, é só a declaração do método, não precisa do conteúdo. Depois, um método público estático chamado calcular hipotenusa, que recebe os valores de 2 catetos e retorna o resultado do cálculo da hipotenusa. E por fim, um método público estático chamado main, que recebe um vetor de strings e não retorna valores. Certo? Pausa o vídeo aí agora, né, tenta fazer e depois você confere o resultado aqui. Então vamos lá, ó. O primeiro pediu um método público estático chamado getNúmero de carros, certo? Que não recebe argumentos e retorna um inteiro. Okay? O fato dele estar dentro da classe carro não vai mudar a assinatura dele aqui. Um método público estático chamado calcular hipotenusa, que recebe os valores de 2 catetos, né, isso é um double, e retorna como resultado o cálculo da hipotenusa. Então ele vai retornar o tipo double. E por fim, um método público estático, que recebe um vetor de strings e não retorna valores, né, a própria forma como a gente declara o método main aí. Ok? Bom, o segundo exercício resolvido. Suponha que você pretende fazer um jogo no qual várias bolas caem do alto e picam no chão, e o jogador precisará realizar uma certa sequência de movimentos para obter pontos. Para que o jogo fique mais interessante, você quer implementar a física da gravidade, e dependendo dos itens que o jogador coletar, a gravidade do ambiente pode ser alterada, tornando diferente o movimento de todas as bolas. Sabendo que as molas devem possuir coordenadas x e y inteiras e que a gravidade deve começar com o valor 10, implemente a classe bola com seus atributos e construtor, ou seja, não precisa fazer os métodos, só atributo e construtor. Pausa o vídeo, faz aí no caderno, depois você continua. Vamos ver então a resposta? Ó, eu tenho uma classe bola, ela tem as coordenadas x e y que são inteiras, né? Como são atributos da classe, eles devem ser privados.
Repare que a gravidade ela vale para todas as bolas. Então, como ela vale para todas as bolas, o ideal é que a gente declare o atributo gravidade como estático, ok? E ele é inicializado aqui com o valor 10. E no construtor, eu inicializo aqui os atributos da bola. Aqui, nesse exemplo, a resposta aqui está 10, talvez o ideal fosse inicializar a gravidade aqui no construtor, mas dessa forma aqui também funciona, tá ok? Bom, aí agora está um exercício para vocês fazerem depois. Dê uma olhada aí, né, nos slides ou aqui no vídeo, né, e faça esse exemplo aqui. Aqui a sugestão que eu dou para vocês é fazer no caderno e depois implementar mesmo o método e ver o que acontece. Né, implementar o código e ver o resultado para você ver a resposta. Tá ok? Gostaria de reforçar aqui que as nossas referências, eu uso aqui principalmente o livro do WJ, né, como referência, mas tem também o Java como programar. Essa edição aqui é antiga, a edição nova, né, é a 10ª. E os dois estão disponíveis na biblioteca virtual aí da UFA. É isso, pessoal. Nessa parte agora a gente viu então métodos estáticos, a gente completa essa parte de atributos e métodos estáticos. Até mais.